Continuando o vídeo passado sobre política econômica da Primeira República, né? De 1900 a 1930. E eu fiz a leitura de dois parágrafos, a tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional. Nós entendemos que o Brasil enfrentou neste momento choques, na verdade, né? Choques exógenos. Esses foram alguns, mas os dois principais foi com relação à Primeira Guerra Mundial, que impactou a economia brasileira, e também com relação à sazonalidade, ou então o ciclo, ou as flutuações abruptas do café, que dependem basicamente da natureza também, né? Então, dependem também da produção em si, mas aqui nesse caso tem relação com o efeito das variações climáticas naquele período. Então, por isso que se chamam de choques exógenos, que não são necessariamente ligados, não são choques endógenos, que tem a ver com a política econômica em si, né? Mas sim exógenos. E eu já falei sobre isso, né? Como que o governo fez para atacar esse problema, e hoje quero ver se eu consigo concluir pelo menos esta parte sobre a tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional neste período da Primeira República, 1900 a 1930. Então vamos lá, o livro-texto básico que eu estou utilizando inicialmente, de forma introdutória, A Ordem do Progresso, que traz essas políticas econômicas do Brasil de 1889 até o período recente. Por que eu resolvi começar por este ano, 1889, a história da economia brasileira aqui neste período da República? Por conta das políticas econômicas mais claras. Antes, sim, o Brasil tem economia, lógico, né? Então a partir dos seus ciclos. Então, ciclo da cana-do-açúcar, ciclo dos minérios, ciclo do ouro, entre outros ciclos localizados, inclusive. Mas né, eu preferi começar a partir de 1889. Depois, pode ser que eu faça uma playlist específica sobre a história da economia brasileira entre 1500 e 1889. Vamos lá, então. Finalmente, deve ser notado que o debate sobre as opções de gestão econômica não ocorria num vácuo político, mas em um sistema peculiar de relações entre o governo central e um grande e heterogêneo conjunto de interesses estaduais consolidado no fim da primeira década republicana. Então nós vimos também no vídeo passado que havia esse interesse, né, entre produtores de café desses estados com o governo federal, governo central, né, consolidando o fim da primeira década republicana, que permitia o funcionamento relativamente estável de um regime sobre o parlamento, apesar de manter suas prerrogativas formais, subordinava-se quase que inteiramente aos desígnios do presidente da República. A principal regra não era escrita desse sistema, a principal regra não escrita desse sistema era de que o governo federal estaria pronto a apoiar, inclusive, se necessário, mano militar, que eu não sei o que significa, as oligarquias, provavelmente de forma militar. As oligarquias que controlassem o poder nos estados menores, de modo a facilitar a consolidação e estabilidade do poder local, as quais, em retorno, presenteariam o governo federal com uma confortável e dócil maioria no Congresso Federal. Então, havia essa, entre aspas, corrupção entre as oligarquias do café, nesse caso. Pode ser do café, mas na verdade pode ser as oligarquias daquele estado específico, que não necessariamente seja de café, e o Congresso e o governo central. O funcionamento estável desse, que já não é novidade, né? O funcionamento estável desse sistema baseava-se, por um lado, na maior estabilidade da liderança dos grupos hegemônicos dos grandes estados, baseada em interesses econômicos mais poderosos a nível nacional, e, por outro lado, na enorme influência que o apoio do governo federal dava às oligarquias dominantes dos menores estados para obter o favor dos, abre aspas, coronéis locais e, portanto, o voto. Então, você já veja que o Brasil, desde muito tempo, principalmente, né, aqui na República, já tinha todo esse lance de corrupção, não deixa de ser, né? Último parágrafo, só que longo, do vídeo de hoje. O pacto oligárquico, assunto do vídeo de hoje, como ficou conhecido esse sistema de controle político e centralização do poder consolidado na presidência de Campos Salles, tinha, entretanto, três importantes fontes de instabilidade cuja importância relativa variava conforme as circunstâncias. A primeira instabilidade, né, originava-se nas possíveis divergências entre as elites políticas dos estados dominantes, São Paulo e Minas Gerais, a famosa política café com leite desse período, né? Leite mineiro e café paulista. Sobre aspectos fundamentais da política econômica, econômica federal, como será visto abaixo, essas divergências não foram pouco frequentes durante os anos 20, especialmente no que concerne à condução das políticas monetária, cambial e de defesa do café. Política monetária, principalmente de oferta de moeda, né? Cambial tem a ver com o controle de moeda, relação moeda estrangeira, moeda interna, moeda externa, moeda interna, e da defesa do café. A segunda fonte
os famosos, hoje em dia não, né, mas na política, na história da política econômica recente do Brasil, os famosos campeões nacionais. Já não é de hoje, né? Tá, onde eu parei? A segunda fonte de instabilidade era a dificuldade ocasional de contentar-se os estados intermediários com um substancial poder de representação política e peso econômico, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, a Bahia e Pernambuco, entre outros, que nutriam legítimas ambições de possuir voz mais ativa no governo federal. Esse problema frequentemente deu lugar a grandes atritos nas negociações que ocorriam a cada 4 anos entre as oligarquias dominantes nos estados visando obter o consenso na escolha do candidato presidencial. Finalmente, havia um protesto insistentemente veiculado por uma minoria de políticos dissidentes, intelectuais e setores da imprensa independente contra a natureza antidemocrática e centralizadora do regime, que encontrou crescente ressonância nas classes médias urbanas emergentes e nas camadas mais jovens da oficialidade das Forças Armadas, especialmente nos anos 20. Esse descontentamento foi, de fato, a fonte de recorrentes crises políticas e, juntamente com as profundas divergências entre os estados dominantes durante a sucessão presidencial de 1930 e o impacto devastador do início da Grande Depressão, contribuiu de forma decisiva para o colapso da Primeira República. Interessante, né? Ter essa noção, saber que a política econômica da Primeira República basicamente se tendenciou, né, a esse desequilíbrio externo e o seu quadro institucional interno com base nesse problema estrutural do governo federal em si, né, de privilegiar certos estados, certas oligarquias e também ou seja, fatores endógenos, mas fatores exógenos também, essa questão de priorizar estados maiores, no caso São Paulo e Minas Gerais, e essa questão também de ter dado uma grande importância apenas por um tipo de cultura, nesse caso, cultura do café, né? Beleza? Então eu fico por aqui no próximo vídeo. Isso aqui são apenas vídeos introdutórios, eu mesmo tentando entender a história econômica desse país. E no próximo vídeo, ciclos e crises da Primeira República. Vamos lá então, né? Vídeo passado, tratei um pouco mais sobre essa tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional. Só finalizando que esse período também teve o seu problema econômico por conta, ali na década de 30, final da década de 30, Primeira República, por conta também do crash da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? A depressão, a Grande Depressão ocorrida nesse período, além da Primeira Guerra. Cara, olha quanta coisa aconteceu na Primeira República, no mundo como um todo. Eu fico por aqui, deixa eu ver, segunda é macro, história, micro, macro, tá, sexta-feira, toda sexta-feira tem um vídeo aqui no canal sobre história da economia brasileira, de forma bastante introdutória, uma playlist, né? Valeu!